Bom dia novamente. Continuamos os trabalhos com a abordagem ao fator S, a relevância de devolver à sociedade, tendo como moderadora a doutora Margarida Couto, presidente da Grace, Empresas Responsáveis, e juntando-se ao debate para a partilha das experiências, Rui Pedro Silva, Sustainability and Progress Engineering, diretor da Cork Supply, Filomena Frade, diretora da qualidade da Loritex, e João Redol, diretor de inovação e desenvolvimento da Neutroplast. Então, muito bom dia a todos. Vamos então dar aqui início ao nosso painel sobre o S destas três letrinhas de que tanto ouvimos falar, o ESG. Já de manhã, antes deste painel, tivemos no E e agora vamos aqui fazer uma pequena incursão pelo S. O meu nome é Margarida Couto, eu sou presidente do Grace Empresas Responsáveis, que é uma associação empresarial que congrega neste momento mais de 300 empresas que estão comprometidas com uma jornada de sustentabilidade e, portanto, a missão do Grace é apoiar os seus associados nessa jornada de sustentabilidade. Dou as boas-vindas aqui aos membros do painel, o Rui, a Filomena e o João. Já vamos falar um bocadinho com eles, mas antes disso pediram-me para fazer um pequeno enquadramento do S. Portanto, o S é um pilar fundamental da sustentabilidade. É evidente que hoje todos nos sentimos mais compelidos para o E pela emergência climática que sentimos. Aliás, hoje acho que é um dia que é exemplo disso mesmo. Parece que vamos ter aqui, e já estamos a ter no norte do país, alguns eventos climáticos tidos como extremos. Mas a verdade é que estas três letrinhas estão intrinsecamente ligadas, porque nós queremos salvar o ambiente e o planeta para as pessoas. Não é, enfim, os temas climáticos são muito urgentes e estressantes, porque se não os resolvermos, quem é impactado são as pessoas. E, portanto, o S, eu costumo dizer que é uma letra feliz, primeiro porque tem duas barrigas, digamos, uma barriga para fora e uma barriga para dentro, e qualquer empresa que trabalhe os temas da sustentabilidade neste pilar social tem que se preocupar com essa dupla dimensão, portanto, os seus colaboradores, como é que trata os seus colaboradores, mas também como é que se relaciona com a sua comunidade, portanto, a tal barriga para fora, e sem esta simbiose, o S não é sustentável, não é robusto. Nós não nos podemos preocupar apenas com os de fora, se não nos preocuparmos com os de dentro. E depois, se há coisa que a pandemia veio provar, é que o S está mesmo no centro, e é por isso que acaba por ser providencial que o S seja a letra do meio, a virtude, digamos assim, porque se há coisa que a pandemia demonstrou é que uma empresa é tão resiliente quanto o forem as suas pessoas, e isso acho que também deu uma centralidade ao S muito, muito grande. No que se refere à barriga do S, para fora, digamos, a forma como nós nos relacionamos com a comunidade, nós empresas, a forma como nós nos relacionamos com a nossa cadeia de fornecimento. É evidente que há muitos temas que estão na agenda, e hoje todos sabemos que a agenda também é uma agenda regulatória, ou seja, há cada vez mais regulação que obriga as empresas a trabalhar os temas do E, do S e do G, e a seguir já vamos ouvir falar do G, mas dizia eu que um dos temas que até há bem pouco tempo não estava muito na agenda das empresas, mas que agora também muito fruto de imposição regulatória começa a estar, é justamente o tema dos direitos humanos, ou da forma como as empresas têm a obrigação de proteger os direitos humanos, nomeadamente na sua cadeia de fornecimento e, enfim, como alguns já terão ouvido falar,
Há inclusive a legislação nova que vem impor às empresas que façam essa diligência devida de direitos humanos, uma vez que hoje a sustentabilidade não pode ser analisada apenas dentro da nossa casa. Nós somos parte de uma cadeia, somos parte de um todo, nenhuma empresa é uma ilha e, portanto, quando nós definimos uma estratégia de sustentabilidade e fazemos uma análise de sustentabilidade, uma análise de materialidade, o que seja, o que é pedido às empresas é que olhem não apenas para dentro de casa, mas para a sua cadeia de valor. E claro que quando olhamos para a nossa cadeia de fornecimento, dentro do S temos o tema dos direitos humanos como muito saliente, digamos assim. E, portanto, feito este enquadramento, que espero não ter excedido o meu tempo, vamos agora ter aqui uma conversa bastante descontraída e informal, com o Rui, com a Filomena e com o João, de 3 empresas diferentes, 3 indústrias diferentes. Temos aqui, enfim, não sei se é a cortiça ou o vinho, mas é a cortiça no vinho, pelo menos, portanto, um setor que enfrenta vários desafios pelos setores em que está. Temos aqui, posso dizer, a indústria pesada, ou quase, pronto, indústria a séria, e representada por uma mulher, que tipicamente a indústria é um setor mais masculino e enfim, sócia, portanto, muito presente na liderança da empresa. E finalmente temos uma empresa que não sei se coloque na indústria da saúde ou farma, acredito que sim, embora com desafios também muito relacionados com a produção de embalagens para essa indústria. Feita esta breve apresentação, a Cork Supply é uma multinacional, enfim, só aqui para dar um enquadramento, nasceu nos Estados Unidos, está presente em muitas geografias. Curiosamente, só para fazer este disclaimer, eu vou-vos tratar bem na mesma, mas nenhuma das vossas empresas é associada do Grace, parece-me mal, mas enfim, vão sempre a tempo de corrigir. Fica a nota, fica a dica, mas pronto, apesar disso, claro que há muitas empresas que ainda não viram a luz e, portanto, ainda não estão no Grace, mas que já fazem muitas coisas muito valiosas na área da sustentabilidade. Portanto, começando aqui pela Cork Supply, trabalham muito o mercado da cortiça, portanto, na verdade, trabalham um setor que é difícil em diversas dimensões e a montante, a jusante, etc., também acabam por estar muito ligado ao setor vitivinícola e o que eu, obviamente, presumo que os temas do E, pela natureza das coisas, estejam muito presentes na vossa indústria e na vossa estratégia como empresa, mas hoje estamos aqui um bocadinho para falar do S e, portanto, o que lhe perguntava era se sente que esta pressão do S já chegou à empresa, nomeadamente, começando por aquele tema que eu estava a falar, da proteção de direitos humanos, porque, mais uma vez, dentro de casa acreditamos que não há, mas acredito que a vossa empresa tenha, até pelas múltiplas geografias onde está, cadeias de fornecimento muito longas e muito diversas em termos de geografia. E depois trabalham mercados necessariamente difíceis em termos de direitos humanos, como a China, por exemplo, e, portanto, acho que a plateia está curiosa de saber como é que, no meio de tanto desafio, vocês, enfim, olham para o tema dos direitos humanos ou se sentem que ele ainda não é o tema mais premente do S. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui, para tentar partilhar o que é que a Cork Supply faz de bem e que faz de menos bem e que dificuldade é que temos neste tema da sustentabilidade, do ESG. Primeiro de tudo, agradecer a introdução e ter levado... Isto, o bullying corporativo faz parte de direitos humanos, não faz? Eu acho que sim. Mas estamos inscritos na conferência da Grace. Já melhora um bocadinho. Já melhora qualquer coisa, acho que aconselho toda a gente a ver o programa, que é muito interessante. Mas trazendo cá, falar um bocadinho da parte social da sustentabilidade, apesar da Cork Supply ser uma empresa multinacional e já somos considerados uma grande empresa, nós começamos nesta agenda de sustentabilidade há relativamente pouco tempo. Nós começamos a endereçar e a criar um governance de sustentabilidade dentro da organização, mais ou menos em 2020. Daí é que surgiu a minha figura dentro da empresa. Eu já trabalho na Cork Supply há 18 anos, o que diz muito acerca da parte social da Cork Supply. A nossa taxa de retenção é elevadíssima.
Eu costumo dizer, ou estou a fazer alguma coisa descorreta e ainda não correram comigo, e estão-me a tratar bem porque ainda não quis ir embora. Por isso, acho que diz também, é uma boa introdução. Portanto, o S para dentro está a funcionar. O S para dentro, acho que está a funcionar, considero que esteja a funcionar. Desde 2020, nós criamos toda a nossa agenda de sustentabilidade. Eu tento tirar da minha cabeça a estratégia de sustentabilidade e falar da agenda de sustentabilidade, porque acho que a estratégia é a estratégia global da empresa e a sustentabilidade tem que beber da estratégia global da empresa. Então nós criamos toda a nossa agenda de sustentabilidade e que fomos roubar até, e que nós chamamos Harvesting for the Future, por todo os motivos mais alguns, do harvesting, desde a colheita da cortiça, da colheita das uvas, etc, etc, e com a base em 3 P's, muito parecido com o Profit, Planet and People, nós adaptamos e criamos o Product, Planet and People. Logo, o People está aqui. Logo, nós sentimos desde o início que a parte social, o S, era uma parte fundamental para encararmos estes problemas. Dentro deste S, nós, vou usar a sua expressão, começamos a criar todo o nosso plano de ação dedicado às 2 barrigas. À barriga interna, que para nós foi relativamente simples, porque, apesar de sermos uma empresa grande, multinacional, somos uma family-owned business e isso é mais fácil, muitas vezes, trazer os valores da família para dentro da empresa. Logo, a parte social e interna nós achamos que foi relativamente simples criar um plano. Quando começamos a falar da parte externa, as coisas ficam diferentes. Quando me fala de direitos humanos, dentro da empresa é completamente inadmissível. Nós não aceitamos qualquer tipo de comportamento que esteja fora do código de ética e código de conduta que temos estabelecido, em que respeitamos seguimos toda a Carta Universal dos Direitos Humanos. Por isso não fazemos e temos estratégias para evitar o bullying corporativo, qualquer tipo de mão de obra que seja exagerada, o bem-estar, uma boa relação de profissional e pessoal. Começamos no início deste ano a tentar influenciar a nossa cadeia de valor. Criámos o nosso Procurement Responsible Policy, ou seja, a nossa política de compras responsável, com critérios bem definidos, com critérios de exclusão para fornecedores que não cumpram estes critérios. No entanto, o que fazemos é que quando confrontamos a nossa cadeia de valor, estes temas ainda estão um bocadinho no ar. As pessoas não sentem que sim, mas quando a indústria da cortiça vive muito de fornecedores mais pequenos, de família, de empresas familiares, que não olham para estes temas com a mesma seriedade que nós olhamos, mas que efetivamente sentem que estão a contribuir para a sociedade pura e simplesmente porque estão a pagar salários. E há todo tipo de conjuntos de situações muito relacionadas com os direitos humanos que são esquecidos. Quando falamos de outras geografias, como falou de geografias como a China, como a África, dentro da própria da organização, por exemplo, na China, o que fazemos, tentamos passar as boas práticas que temos na Europa e passamos para lá, como os salários que pagamos aos nossos colaboradores, etc. Portanto, na China não há salário mínimo, então o que nós fazemos é que pagamos acima do nível de vida, tentamos tratar bem a barriga interna, mas quando falamos para externamente, nós somos, tanto a montante como a jusante, nós parecemos que somos uma água no oceano, ou seja, nós não temos qualquer, por exemplo, o caso da China é claro, não temos qualquer tipo de prerrogativa por parte dos nossos clientes acerca da sustentabilidade. Ninguém pergunta nada, somos muitas vezes nós que levamos essas questões e tentamos. E acho que também faz parte da nossa função sermos um bocadinho influenciadores nesse sentido. Assim como também nos fornecedores agora. Não há, dependendo da geografia, vai haver uma receptividade diferente. Na Europa é relativamente simples, os temas são outros. Quando falamos da China e África do Sul, os temas serão outros. O que nós podemos fazer e o que estamos a fazer é garantir que dentro de casa estamos tranquilos, o código de ética e o código de conduta é igual para todas as empresas do mundo, os princípios são os mesmos, os direitos são os mesmos. Quando falamos para fora temos mais dificuldades. Estamos a começar agora respondendo diretamente à sua pergunta se é um tema atual. É um tema atual com as dificuldades das diferentes geografias, sim. Obrigada, Rui. Acho que, enfim, eu aprecio sempre a honestidade das respostas. Acho que mais vale não fingir e dizer estamos a começar. Acho que o que está errado verdadeiramente é não começar. E há enfim, já não sei se era o Mark Twain que dizia
que para estar ahead of the curve, a melhor estratégia é get started. E, portanto, o facto de vocês reconhecerem que ainda têm muito caminho pela frente, mas pelo menos já identificaram o tema. Vocês trabalham um setor que é considerado de risco, nomeadamente pela União Europeia, e há bocado, antes de começar, estávamos a comentar que há certos setores em que o mantra que se diz é: se pensas que na tua cadeia de fornecimento não há violação de direitos humanos, é porque não procuraste suficientemente bem, ou seja, é quase fatal. Claro que as empresas não têm a obrigação de corrigir, não é isso que é pedido às empresas. O que é pedido às empresas é que identifiquem e tentem fazer algo para corrigir, mas claro que não se pode atribuir às empresas o dever de corrigir algo que se passa enfim, a montante e longe de si, mas o que se lhes pede é que não fiquem indiferentes e que comecem o trabalho. Filomena, o Rui estava aqui a dizer algo que eu acredito muito, que é que as empresas familiares tendem a ser socialmente mais responsáveis, ou seja, as empresas familiares, o core delas nestas 3 pilares, nestas 3 letrinhas, eu acho que nasce no S. As empresas familiares tendem a transportar os valores da família para dentro da empresa, tendem um bocadinho a olhar para os colaboradores como uma extensão da família e a criar com os colaboradores uma relação que é mais do que meramente de trabalho. E o que eu lhe perguntava, enquanto descendente de fundadores, se bem percebi pelo site que fui ver, sente que de facto o S é o pilar onde vocês já têm mais caminho andado, fruto desta ligação, enfim, entre os valores da família e os valores da empresa, e sente que o S vai ser, este pilar do S vai ser sempre o pilar mais relevante nestas 3 letrinhas, ou se fruto da indústria em que vocês estão, não dá para olhar só para o S e já agora se olham para as 2 barrigas do S? Eu gosto de acreditar que sim, que a dimensão familiar nos traz essa tendência natural para integrar o S na gestão da empresa. E devo dizer que de uma forma consciente, ou melhor, nós só ganhámos consciência disso talvez há um ano, quando começámos a olhar para as questões do ESG, das ODS, e pensámos, então vamos cá ver o que é que a gente já faz ou não disto. E, surpreendentemente, percebemos que desde o início, portanto, a empresa tem 55 anos, está na Lourinhã, numa zona relativamente rural, apesar de estar perto de Lisboa, e percebemos que desde o início houve sempre uma preocupação social e houve uma resposta social que foi sendo construída, não só para os nossos trabalhadores, como também para a comunidade. Porque crescemos num meio pequeno, todos moramos ao lado da empresa, todos conhecemos a comunidade, portanto também é a nossa comunidade, e é difícil estas empresas crescerem, afirmarem, se não mantiverem uma relação saudável, não só com os seus trabalhadores, como quem está à volta e com todos os parceiros sociais que se vão desenvolvendo e que se vão agregando à volta da empresa. Portanto, com alguma surpresa, percebemos que se calhar no S era até onde já tínhamos algumas coisas, embora, obviamente, não feito com esta consciência atual e com este conhecimento atual. De uma forma consciente, o E foi se calhar a vertente que começámos a apostar e a desenvolver, mas também há mais anos. Pronto, já há cerca de 10 anos que temos feito bastantes investimentos muito na lógica da sustentabilidade ambiental, digamos, na dimensão ambiental. Em relação ainda ao S, por exemplo, o reflexo disto, 10% dos nossos trabalhadores têm mais de 40 anos de empresa. Nós criámos uma parede que chamámos a parede dos 40 anos, porque aos 25 vamos oferecendo um relógio, exato, relógio. Pronto, vamos fazendo ofertas a partir dos 25 e quando chegámos à primeira pessoa que fez 40, pensámos, bom, depois de já tantas ofertas, como é que homenageamos alguém que faz 40 anos de empresa? E pensámos que o melhor é esta pessoa já faz parte da casa, faz parte das paredes da empresa, portanto o melhor é ficar na parede. Pronto, então sempre que alguém faz 40 anos fazemos uma fotografia no seu posto de trabalho, na sua função. Então, neste momento nós temos 100 trabalhadores, 10% têm mais de 40 anos
e temos uma, não sei ao certo a percentagem, mas uma percentagem de pessoas com muitos anos na empresa, que também vão passando de geração. Portanto, eu neste momento sou a segunda geração da empresa, embora ainda a primeira geração ainda está presente na empresa. Mas ao nível dos trabalhadores isto também acontece. Também temos já filhos de pessoas que começaram a trabalhar connosco e privilegiamos isso, porque é sempre uma relação de proximidade e de confiança. Embora como desafio ou face ao conhecimento atual e àquilo que nós vamos aprendendo também agora de avaliar esta dimensão social, a nossa prioridade é o S interno. Melhorar e consolidar e que os nossos trabalhadores também ganhem um bocadinho esta consciência, porque há algumas coisas são, por serem tão naturais na empresa, muitas vezes também não são valorizadas, e eu acho que hoje em dia também é importante que os próprios trabalhadores percebam, até porque a experiência profissional deles é muito dentro da nossa empresa, portanto não têm muito termo de comparação, e se calhar também é importante perceberem que têm ali alguns benefícios, vantagens, um contexto, umas condições de trabalho que não são tão comuns quanto isso. Na parte mais externa do S, tal como, por exemplo, no painel anterior, a nossa dificuldade é na cadeia de valor. Nós temos desde 2018-19 um código de conduta de fornecedores, que também reflete, já tínhamos um código de conduta interno, e, portanto, a partir dessa altura, e mais a partir de 2020, começámos a tentar alargar aos nossos fornecedores aquilo que são os nossos princípios e as nossas preocupações. Mas devo dizer que neste momento também não conseguimos avançar muito mais do que isso. Pronto, é um código, ele existe, é divulgado. Foi bem recebido pelos fornecedores, sim, ou seja, sim, embora... é uma viagem, isto não é sim. um processo, é um... Exato. Isto não é um evento, é um Nós processo. Nós acabamos por ser, mesmo assim, somos uma empresa muito pequena, num lugar muito pequeno e, portanto... Aliás, não é a questão do ser pequeno que acho que deve ser desculpa ou argumento para não se fazer. Pelo contrário, se todos fizermos um pouquinho que seja, já estamos a dar um passo em algum caminho. Mas a verdade é que quando chegamos a um fornecedor com algum peso, como fabricantes mundiais de matéria-prima, de aço, pronto, eu posso dizer que, olha, este ano não compro mais matéria-prima, não compro mais aço, para eles nem cócegas fazemos, não é? Portanto... Estamos a começar, orgulho neste momento mais daquilo que temos internamente e que o meu pai e o meu tio criaram e cada vez reconheço mais essa preocupação que eles sempre tiveram. Sim, ter que honrar esse lugar. E pronto, e é um caminho que estamos a fazer. Obrigada, Filomena. João, last but not the least. O tema deste painel, como sabemos, é o S e dentro do S devolver à sociedade. A vossa empresa trabalha num setor, no fundo trabalha para o setor da saúde, ou trabalha, enfim, ao trabalhar muito a Pharma trabalha o setor da saúde e da nutrição, que são dois setores, digamos assim, em que o S é central. E o que lhe perguntava é se sente que fruto disso ou de outras circunstâncias a empresa faz e o que é que faz para devolver à sociedade e se o faz... porque já sente a pressão do mercado, nomeadamente dos clientes, sente os clientes a exigirem isso, sente esta mudança, ou seja, todos, quer o Rui, quer a Filomena, situaram muito estes tópicos nos anos mais recentes, ou seja, agora há mais velocidade, há mais pressão. Essa pressão também vem dos clientes, vem sobretudo dos clientes, vem dos colaboradores. O que é que vos leva a devolver à sociedade e já agora como é que sente que o fazem ou tentam fazer? Então, muito boa tarde. Se calhar eu fazia aqui as coisas de maneira um bocadinho diferente, mas vamos acabar depois nas mesmas aqui conclusões, que é tentar enquadrar aqui este fator na parte da exportação e porque é que o consideramos que seja tão importante e que tudo o que estamos a fazer, isto tem tudo um propósito, não é? As empresas existem para ser rentáveis e nós vamos tanto criar melhores condições, quer para dentro, quer para fora, aqui quanto maiores formos e quanto melhores clientes aqui tivermos. E, portanto, o que a gente fez foi, já aqui há mais alguns anos, e há cerca de 16 anos em que definimos um plano aqui para mudarmos a nossa imagem aqui a nível internacional. Os nossos clientes são a indústria farma e eles trabalham depois muito em grupo e acaba por haver muita concentração depois nas cadeias de fornecimento e nós como PME sentimos muita dificuldade em estar a entrar aqui nas empresas.
E uma das coisas em que nós identificámos foi, para sermos melhores, precisamos também ter as melhores pessoas, precisamos estar aqui no nosso melhor ambiente, aqui para juntarmos aqui todas as componentes e podermos ter efetivamente sucesso lá fora. E passou muito por aí, em que definimos dentro dos critérios ESG, e eu aqui vou-me focar então na parte do social, em que nós entendemos que isto tem que funcionar não só na perspectiva do gerar o lucro, mas haver um propósito. Nós hoje, quando falamos de startups, e eu também vim aí desse mundo, as empresas nascem com um propósito, não é? E que tem que haver ali aquilo uma motivação muito forte. Quando nós vamos para as empresas mais tradicionais, isto antes não era um problema, não é? Portanto, nós estávamos focados na visão, a missão, essas coisas todas, e esta parte ficava um pouco de lado. E esta mudança que houve e que está aqui a ser feita é o que faz com que depois as coisas sejam depois diferentes lá fora e quando nós falamos com os clientes. Pronto, nós na parte daqui social olhámos para dentro e eu não vou estar a tocar, mas focou-se muito na melhoria das condições e na parte da certificação de garantia de que efetivamente prestamos essas condições e achamos que isso é um label e que é muito relevante aqui para estar a garantir depois aos nossos clientes, mas sobretudo na parte para fora criámos aqui duas dinâmicas aqui muito importantes. Uma foi da relação aqui com o nosso ambiente e, portanto, aqui também temos nós somos do Sobral de Montagraça, portanto também é uma vila muito pequena e, portanto, as pessoas conhecem-se todas e tudo. E, portanto, nós começámos a criar aqui um engagement aqui com a sociedade e nós vamos todos os anos às escolas em que vamos estar a fazer apresentações, fazemos variadíssimos donativos, faço muitíssimas apresentações aqui também dentro deste âmbito. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz, há algumas em que são remuneradas e é tudo doado aqui também depois aqui em sociedades que sejam, portanto, as NGOs, como é que diz agora? As não governamentais, e, portanto, a ideia é criar aqui as condições para que as pessoas que estão lá dentro sintam que estão a fazer também alguma coisa de diferente. Pronto, e foi essa diferença que nós sentimos aqui ao longo dos anos, passou muito pela parte do compromisso aqui pelas pessoas, porque elas sentem orgulho depois quando estão a ir às compras e quando estão a fazer as suas coisas, por estarem a pertencer à Neutroplast. Essa foi uma área em que virou-se muito para dentro para termos os melhores recursos. Quando nós vamos olhar aqui para fora, então aqui o nosso posicionamento passou, vamos tentar intervir aqui numa área em que a gente consiga fazer aqui diferença e que tenha outro tipo de escala. Pronto, e então aí nós fomos para a parte do environmental, para a parte do mar, e aqui anda tudo muito à volta depois da parte daqui do social e também dos benefícios que nós conseguimos aqui para as populações das piscícolas, na parte depois da cadeia de recuperação de materiais, de limpeza de ecossistemas, aqui tudo isto para podermos exatamente demonstrar que apesar de transformarmos plástico e que não temos outra alternativa, porque nos medicamentos vai-se ter que continuar a utilizar estes materiais, aí não há volta a dar, mas também não posso utilizar outras coisas. Então, estes projetos e que nós estamos a fazer, e daí a parte do I+D e que acaba por estar depois a culminar depois aqui na nossa imagem, é angariarmos aqui coisas que vão melhorar aqui a parte do ecossistema e estamos a tentar dar aqui quase como que aqui pela parte do fabrico e pelo que a gente faz, a gente garante aqui também aos nossos clientes em que existe depois um impacto mínimo aqui depois na parte da distribuição aqui destes resultados. Há um exemplo em que é muito grande e termino aqui, em que é da parte do Salesforce, em que eles fazem a política do mais um, e que acabam por dar 1% da faturação depois para associações, é 1% dos lucros depois para projetos depois dentro das empresas, depois dentro dos próprios colaboradores e que tenham ideias e queiram estar a desenvolvê-las, e o último % aqui já não me recordo, mas isto passa muito e volta a acabar e acaba aqui, que é a parte do propósito. Pronto, eu acho que nas empresas em que são as tradicionais a gente tem que criar um propósito. E pronto, é mais difícil. E o propósito é que tem que definir a estratégia. Exatamente. E depois isto passa por aqui. Porque hoje em dia o produto é só parte do serviço, não é? Portanto, e nós aqui na nossa componente, o plástico, eu posso dizer que representa menos de 20% depois aqui do nosso produto, não é? E tudo o resto é valor acrescentado. E pronto, e só com isto é que a gente consegue depois retribuir também aqui à parte da sociedade. Obrigada, João.
Rui, um dos grandes temas do S, para dentro, do S, da barriga de dentro, e eu, enfim, não consigo evitar falar disso, a igualdade de género. Tem sido um tema difícil, espantosamente difícil, porque não há falta de pipeline, as mulheres são mais de 50% da população, ligeiramente. Hoje são mais qualificadas, desculpa dizer isto, mas é verdade, são mais qualificadas que os homens, ou seja, há muito, é verdade, os estudos, não sabias, mas os estudos demonstram isso, portanto, não há mesmo falta de pipeline. Há mulheres suficientes e as mulheres são qualificadas, não é como na geração dos meus pais em que as meninas tinham que lutar para ir à escola. No entanto, continua a ser muito difícil este tema nas empresas, nas grandes, nas pequenas, nas exportadoras, nas não exportadoras. É um tema estruturalmente difícil e eu vi que dos mais de 600 colaboradores da Cork Supply, não só 44% são mulheres, o vosso setor não é um setor tradicionalmente mais feminino, até é um setor tradicionalmente mais masculino, portanto, vocês conseguiram não apenas ter 44% da vossa workforce, digamos assim, mulheres, e, mais espantoso ainda, pela positiva, 31% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres e, cereja no topo do bolo, se bem percebi, em Portugal a CEO é uma mulher. Ok. Então, como é que atingiram esses resultados? Porque acho que se tiver sido uma estratégia, se pudesses partilhar qual foi, excelente, porque acho que há muitas empresas que podiam beneficiar. Se não foi uma estratégia e aconteceu, e eu conheço empresas em que isso é assim, foi naturalmente, a que é que atribuis? É ao lado familiar da equação? É o quê? Porque também não foi fundado por uma mulher, foi fundado por um homem. Foi fundado por um homem? Só tem filhas? Não. Não, então... a CEO não faz parte da família. Eu, quando comecei a trabalhar na Cork Supply, eu, na brincadeira, dizia, nós temos que abrir aqui cotas para homens, porque esse valor era bem mais desequilibrado. Estamos a falar de 65% de mulheres em cargo de direção e 40%. Então têm estragado tudo, vocês, basicamente. Nós temos estragado tudo. Nós temos criado cotas para homens porque, efetivamente, as coisas estavam desequilibradas. E eu gostava de vir aqui dizer que foi uma estratégia pensada e desenvolvida, mas não, isto foi crescimento puramente orgânico, foi meritocracia, foi trabalhar com a melhor pessoa, com o melhor candidato que aparece. Felizmente é assim. Aliás, e parabéns por ter estudado o relatório de sustentabilidade, que já vi que o fez. Fiz o trabalho de casa. Fez o trabalho de casa, mas o último relatório já atualizou esse número. Os 44% no total continuam, mas em cargos de gestão, se formos ao segundo nível, e estamos a falar apenas de direção, mas se formos ao segundo nível, ao nível de manager e supervisão, esse valor das mulheres só para os 66%. Okay. Por isso, e nunca foi nada pensado, foi basicamente aparecer o melhor candidato e nós escolhemos o melhor candidato com mais qualificado para trabalhar. Já tivemos dissabores nos homens e nas mulheres, ou seja, não criamos cotas para isso. Essa pergunta para mim é possível chegar lá sem cotas? Sim, é possível. Mas também sei que nós somos uma agulha no palheiro. E sei claro, que há problemas nesse sentido. É de várias gotas que se faz um oceano. Não é? Há problemas nesse sentido. Felizmente nós não temos. Aliás, nós nem temos na nossa materialidade, nós nem identificamos o ODS da igualdade de género, porque na realidade nós quando começamos a olhar para dentro não era um tema que precisassem de abordar de forma estruturada. Por isso eu temo que a minha resposta seja bastante simples e bastante curta. É ótimo saber que pode ser uma coisa natural e não decorrente de uma... aliás, a mim o que me espanta é que o problema ainda seja um problema tão persistente. E convido a visitar a Cork Supply para ver essas mulheres todas. A trabalhar, porque evidentemente não elaboramos os números. Obrigada. Filomena, ainda continuando neste tema da igualdade de género, que apesar de não ser o que... Não temos o caso aqui do Rui. O nosso caso, 80% são homens. É um setor maioritariamente masculino, mas a Filomena é dinamizadora da rede Mulher Líder, do IAPMEI. E o que lhe perguntava é se quer partilhar connosco, como mulher e mulher líder, como é que vê o tema da igualdade de género e, nomeadamente, porque acredito que o vosso setor, o tema do gap salarial seja um tema,
se face à sua experiência e ao que tem visto também enquanto parte desta rede Mulher Líder, se acredita que o tema do gap salarial é passível de ser resolvido no curto prazo ou se não. é algo que... Não. E enfim, se tem algo a partilhar que as empresas devo pudessem dizer que a questão da rede reforçou muito a minha consciência desta desigualdade que existe. Isto porque na nossa empresa, apesar de existir essa desigualdade em termos de número de género, ela foi sempre natural e nunca houve diferença, quer dizer, não há diferenças salariais e mesmo ao nível de direção, nós temos mais mulheres ao nível de direção do que homens. E neste caso, quer dizer, a segunda geração é maioritariamente feminina e, portanto, pronto, até aqui, digamos, ao nível da gestão da empresa é feminina, neste momento é mais feminina. Na produção sempre entendemos como natural uma metalomecânica pesada, aço, quer dizer, não iriam aparecer homens e continuam a não aparecer. Nós notamos isso nos estágios. Nós temos há muitos anos protocolos com as escolas profissionais e com algumas instituições de ensino e nas áreas que nós necessitamos e para a qual acolhemos estágios não aparecem jovens, raparigas, mulheres, não aparecem. Apareceu-nos há 2 anos uma vez uma menina e fez o estágio connosco, excelente estagiária, portanto desejamos muito sucesso profissional e foi a única. Portanto percebemos que mesmo nas novas gerações este caminho ainda está por fazer. Apesar de hoje em dia uma profissão de serralheiro, de operador de máquina, é uma operação altamente qualificada, bem remunerada. Eu penso que socialmente ainda não tem o reconhecimento necessário para que haja uma apetência, se calhar, pelo lado feminino. E acha que as empresas têm um papel a desenvolver aí também, ou isso cabe às políticas públicas e às famílias? Acho que têm, e falo até desconstruir estes conceitos. Nós ainda não conseguimos fazer, mas temos pelo menos uma ideia que queríamos começar a concretizá-la, que era criar uma aproximação mais cedo às escolas. Começar a partir do 9º ano, criar quase um dia da empresa e claro que isto tem que ser formalizado, portanto, de forma que as escolas trouxessem naquele dia as suas turmas todas, rapazes, raparigas, e perceberem o que é uma indústria, perceberem todas as valências que existem, porque não é só também trabalhar numa máquina, ou só trabalhar no ferro, para perderem este medo, pronto, para desmistificar o que é a indústria e o que é trabalhar num chão de fábrica. Não concretizámos, ainda é só uma ideia, mas também sou um bocadinho teimosa, pronto, ainda não desisti desta ideia. Uma boa ideia do S. Sim. E é um dos caminhos que eu acho que as empresas podem fazer. Normalmente as empresas são receptivas e abrem as portas, mas se calhar abrir as portas de uma forma, portanto, mais concreta, para um público mais específico e tentar aliciar esta proximidade. Porque isto depois reflete-se mais tarde também nas dificuldades de mão de obra, para além das questões de género. Sim, no final do dia é do interesse da própria empresa que essas circunstâncias mudem e que haja mais quadros femininos dispostos a integrar em funções onde é difícil recrutar. Sim. Tentando fechar o que me perguntou, no âmbito da rede, é realmente surpreendente perceber o nível de desempenho que estas empresas que estão na rede e que têm maioritariamente uma presença feminina muito grande ao nível da sua gestão. Algumas também têm muita mão de obra masculina, mas a gestão, a estratégia sai da cabeça de uma mulher e, portanto, são empresas realmente de elevado desempenho, com uma grande consciência social e acho que é muito importante divulgarmos estas empresas, olharmos para o que está a ser feito nesta rede, olhar para as boas práticas que existem e tentar, porque muitas são replicáveis. Embora em alguns setores a desigualdade salarial ainda tem suporte legislativo. E, portanto, enquanto isso acontecer, depois há desigualdade de concorrência e as empresas, mesmo as que querem melhorar essas condições, acabam por estar em desvantagem. Mas sente que haver esta rede de mulher líder ajuda a trabalhar os temas? Ajuda a perceber tudo que não é mais estamos fácil sozinhas. em rede, não é? Exato. Ajuda a perceber que não estamos sozinhas, que os nossos problemas não são só nossos. Muitas vezes sentimos, existem também noutras empresas, encontramos soluções muito mais rápido. Eu acho que aí há um pragmatismo muito grande que tem a ver com a questão de género. Às vezes penso, se fosse uma rede de empresas geridas por homens, qual seria a diferença? Eu acho que as mulheres, por um lado, digamos, quase que dão o braço a torcer mais facilmente. Se têm um problema, não têm medo de partilhar e de abrir a sua fragilidade. E eu acho que a dimensão masculina não
por natureza, o homem não pode ser frágil, não é? O homem foi definido como sendo o líder da tribo e, portanto, não pode mostrar essa fragilidade. E pelo menos no âmbito da rede, quando há essa fragilidade é ser mostrado. E isso põe as coisas logo num patamar de confiança muito grande que permite encontrar soluções e haver um grande sentido de solidariedade e fazer um caminho conjunto. E tem havido resultados muito, muito interessantes. Obrigada, Filomena. João, e para concluir, acho que temos poucos minutos, não sei depois se ainda há perguntas da plateia, mas queria agora ir um bocadinho ao core das suas funções, está ligado à inovação. Eu acredito que nenhum dos 17 ODS é passível de ser atingido sem inovação em muitas dimensões. Mas, tipicamente, quando se pensa em inovação, não vem assim top of mind inovação social. Vem inovação em muitas áreas, mas não necessariamente a inovação social. No entanto, eu acredito que cabe às empresas, pelo menos àquelas que querem devolver à sociedade, pensar também a inovação em termos de inovação social. Concorda com esta visão enquanto inovador, por definição, já que gera o tema da inovação, vê um espaço para as empresas na inovação social ou, mais uma vez, isso é coisa que as ONGs têm que tratar e, eventualmente, as políticas públicas? Não, de modo algum. Precisamos dos inovadores todos. De modo algum, eu sou muito defensor que o papel aqui das empresas ele vai ter que aumentar aqui na parte da sociedade. Eu acho que nós dependemos muito do Estado e, portanto, nós acabamos por entregar não só aquilo que a gente exige, mas também toda a parte das responsabilidades. E se nós olharmos antigamente, e também ainda temos aqui alguns casos, mas havia outro papel aqui a nível da responsabilidade aqui das empresas. E é por aí que eu acho que a volta tem que dar, porque isto, projetos em grande escala, é muito difícil de gerir. Enquanto se isto for gerido a nível regional, a nível local, tudo, acabamos por ter muito mais impacto e com muito menos recursos. Pronto, e portanto, eu acredito muito na parte da inovação social, mas ela tem que ser, e para ser investigação e desenvolvimento, e para que ele seja assim qualificado depois assim como tal, e para ser financiado, e para permitir que efetivamente as coisas aconteçam, isto tem que ter aqui um motivo maior do que só a parte da inovação social. Isto tem que trazer alguma forma aqui transformadora depois ao nosso modelo de negócio e que isto consiga se expressar. É porque senão isto vamos parar as associações e exatamente esse é que é o modelo de negócio delas. Pronto, aqui o que é que nós fizemos lá dentro? Portanto, eu posso dar aqui um exemplo aqui muito simples. Houve aqui estas candidaturas para as pessoas meterem a parte de eficiência energética, as janelas e isso. E nós disponibilizámos, eu pessoalmente, a acompanhar todas as candidaturas das pessoas que efetivamente quisessem estar a aproveitar. Portanto, as pessoas não têm aqui este nível de conhecimento. Para nós foi relativamente fácil. Criámos até a parte das condições para elas se financiarem. Portanto, criámos aqui uma forma de criar inovação social, que basicamente é dotar as pessoas dos acessos que muitas vezes elas não têm, não é? E por não terem os conhecimentos. E nós o que fizemos foi baixar isso depois aqui à parte da estrutura. Outro ponto importante que nós estamos a trabalhar, e volto aqui à parte do mar, mais uma vez, a nossa ideia foi, nós fizemos um projeto para estar a recolher lixo marinho, para estar a reformulá-lo, para estar depois a transformar e para incorporar embalagens. Pronto, isto foi há qualquer coisa como 4 anos, quando fizemos o projeto, portanto saiu uma nova lei que mandou aquilo tudo abaixo e nós agora já não podemos utilizar aquilo nas nossas embalagens. Ponto, aqui ponto final. E nós estávamos com aqui a parte do projeto a meio e o que é que a gente viu? Bom, a gente não vai utilizar aqui, mas vamos à procura aqui das alternativas e foi isso exatamente que fizemos. Isto não tem nada a ver com a parte social, mas eu vou dar agora aqui o ponto seguinte. Sim, a inovação há sempre um lugar. Ele acabou por servir de base e nós fizemos agora aqui um lote piloto. Tivemos que ir buscar 10 toneladas ao mar para estar a fazer 3,5 toneladas de material, okay? Porque isto vem com muitos resíduos marinhos, aproveita. Essas coisas todas. Desculpa. E agora fizemos outro projeto europeu, onde nós já estamos a incluir, por exemplo, aqui a Câmara de Cascais, a Câmara de Mafra, a Câmara de Torres, aqui é a parte da Câmara de Espinho, onde eles vão identificar
Aqui dentro do orçamento deles, aqui, por exemplo, aqui nós estamos a olhar para estas cadeiras todas, não é? E depois nós dizíamos, bom, aqui são precisas 1000 cadeiras. E então vai haver uma alteração legislativa a nível local aqui das câmaras para dar aqui preferência a produtos mais sustentáveis. Pronto, e então nós o que vamos estar a fazer é fornecer aqui esta parte deste material para ir à procura depois dos fabricantes de cadeiras em que vão depois aplicar aqui este material e ao mesmo tempo limpando as costas aqui destas câmaras em que vamos ter um processo de recolha do material, portanto isto vai ser... E mais uma vez se prova que em rede é tudo muito mais exponencial. Aqui o bottom line é dizer, bom, a nossa ideia foi, isto não podemos ser só um fabricante de plástico, aqui da parte da embalagem precisamos ser aqui algo mais, mesmo que isto não tenha diretamente a ver com o nosso core, estão a surgir aqui outras oportunidades, mas depois aqui a ideia, se nós não tivermos aqui a parte do propósito, e eu volto ao início, é muito difícil que os nossos clientes tenham confiança em nós, e nós temos ciclos de vida dos nossos clientes muitíssimos grandes, os nossos clientes nos compram há 20 anos o mesmo artigo, ok? E portanto, alguma coisa aqui para estar a mudar, coisa fazem bem. Aqui na parte da farma, é na parte do serviço. O produto tem que ser sempre igual. É o mesmo material e tudo, mas depois existe um conjunto de outras coisas à volta que são efetivamente o que faz com que a gente hoje exporte 80% aqui da nossa faturação e pronto, e portanto eu ia só terminar aqui nisto, porque isto dá para a gente ir fazendo coisas nos sítios que são mais impensáveis. Eu falo, se tiverem um sítio onde estejam a trabalhar a madeira, onde estejam a trabalhar a rolha, onde estejam a trabalhar na maquinaria pesada, o que seja, até num café, isto nós podemos ser inovadores. Estou a tentar estava numa conferência e depois acabo já aqui, em que é uma empresa de ténis, em que o processo deles é fazer ténis, normalíssimo, mas que todo o material então aqui já provém, aqui já de fontes renováveis e que foram recolher o lixo. Mais, para além disto, tem depois uma percentagem dos resultados que têm, em que vão aplicar depois a oferecer ténis. É um ciclo vicioso. Aqui parte social. Façam isto também nas empresas aqui. Obrigada, João. Obrigado. Obrigada. Bom, e chegámos ao fim do nosso tempo. Acho que a organização pediu para sermos pontuais. Acho que terminamos com esta mensagem forte, propósito. Sem propósito as coisas não se colam umas com as outras. E inovação, ou seja, tudo o que temos para construir será muito mais virtuoso se formos inovadores. As respostas antigas se calhar não servem e o facto de termos aqui 3 empresas que são, além de serem empresas muito bem sucedidas, são empresas exportadoras, portanto que estão em mercados mais sofisticados, acho que também nos dá aqui uma esperança de acreditar que o S nos pode levar a um melhor lugar no futuro. Muito obrigada a todos, uma salva de palmas para os nossos membros do painel e enfim, vamos sair para dar lugar ao próximo painel. Muito obrigada.